Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula online, desde o decreto do governo, né, do afastamento, onde a gente começou também pela plataforma. Então, lá eu enviei alguns arquivos. E nessa aula, aula 5, que é o reino vegetal, um reino que tem bastante detalhes, eu resolvi então gravar um vídeo para facilitar o aprendizado de vocês, certo? Então, desde a aula presencial, nós já temos uma sequência no caderno com carimbos que não foram visto com nota, só foi dado o carimbo, né, porque a gente teve que se distanciar, e depois teve uma sequência na plataforma. Eu quero parabenizar muitos alunos que estão vindo me procurar, que estão deixando recadinho, que estão com dúvida, estão vindo perguntar, e é isso aí, tá? Não é porque a gente está no distanciamento que as coisas vão acontecer de qualquer maneira. Então, vocês sabem que o caderno, eu sempre falei desde o começo, o caderno é o documento do aluno e esse documento ele tem que estar muito certo, né? Muito bem organizado. E eu vou olhar isso quando a gente voltar. Então, eu quero os cadernos organizados. Na aula de hoje, vocês vão organizar esse conteúdo também no caderno de vocês. Então, desde a aula presencial, na aula plataforma, que já foi mandado os arquivos, né, de vírus, que é uma continuação do que a gente já tinha visto lá nas aulas presenciais, do reino Monera, que é o reino das bactérias, do reino protista, que entre os protozoários e as algas, e do reino fungi, certo? Então, tudo tem que estar numa sequência em tópicos. Ah, professor, é para copiar tudo? Não. Mas é para ler e organizar em tópicos, tá? No caderno. Ou alguns até tiraram cópia, colaram no caderno, muito bem também. Mas a sequência sempre tem que estar organizada, tá? Porque depois, para uma futura retomada desses conteúdos e uma futura prova mesmo, propriamente dita, a gente fez avaliações, né? Mas via Classroom. Então, foram pequenas questões assim de cada conteúdo, porque pela plataforma ela exige muito mais, né, em termos de devolutiva para o aluno, enfim, tá? Então, eu já avaliei, mas depois a gente pode estar retomando esses conteúdos. Então, esses conteúdos, eles têm que estar organizados também. Então, hoje nós vamos começar com o reino vegetal. Só para lembrar, eu já passei a parte 1, que são as briófitas, certo? Na semana retrasada para vocês. Porém, hoje eu vou colocar alguns detalhes que deveriam ser ditos, né, após o conteúdo das briófitas, para vocês entenderem melhor, e vou fazer mais uma revisãozinha das briófitas. E aí, então, o próximo vídeo vai ser sobre as pteridófitas, e assim sucessivamente, até para facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu fiz esquemas em folhas, né, que eu organizei aqui. Vou apresentar uma pranchetinha aqui para vocês. Nós vamos completando mais ou menos o modelo como a gente fazia no quadro. O professor organizava o quadro, a gente ia completando, tá? Porque eu achei que dessa maneira ficaria mais fácil para vocês, né? Então, vocês podem estar assistindo esse vídeo depois e parando o vídeo, anotando no caderno, organizando os modelinhos, né? E estudando. Né? Vocês têm que estar sempre estudando, certo? Então, nós vamos ver esse vídeo, depois outros vídeos, e aí eu vou então marcar uma atividade, né? Ou uma atividade de caderno, ou já uma atividade avaliativa em relação a esses conteúdos. Por isso que a partir de agora, né, prestem bem atenção nos detalhes. Bom, então eu tenho aqui, ó, nós vamos completar, tá? Vou estar aproximando para vocês para facilitar. Aula online, reino vegetal, nós vamos começar a falar sobre a evolução. E eu começo dizendo ali, ó, que tudo começou no ambiente aquático, tá? Então, a vida vegetal, biologicamente falando, começou no ambiente aquático. Então, quem eram os primeiros vegetais? Quem são os vegetais que vivem no ambiente aquático? Então, esses vegetais
são as algas. Então, peguem uma caneta, pode ser uma caneta de destaque, para a gente ir completando, tá? Eu vou completando aqui com vocês e vocês vão organizando o caderno para ir facilitando o entendimento. Então, aqui nessa flechinha, opa, deixa eu aproximar aqui, certo? Aqui nessa flechinha nós vamos colocar as algas. Então, eu registrei ali, ó. Bom, na sequência, quem são elas? Eu vou dar 3 principais tipos de algas, tá? Vocês já viram as algas lá no reino protista, inclusive é para estar também organizado no caderno, né? E nós vamos completar aqui 3 exemplos, né, de algas bem importantes, com características marcantes, para entender a evolução das plantas. Então, aproximando, nós vamos colocar aqui, ó, algas verdes, vermelhas e pardas. Então, deixa eu anotar aqui. Verdes, vermelhas e pardas. Certo? Cada alga tem um tipo de clorofila, ou seja, é o pigmento que dá cor ao vegetal. Então, ali na alga verde, nós vamos registrar clorofila A e B, vermelha A e D, pardas A e C. Então, vamos lá? Isso vai ser um fator importante para entender a evolução também. A e B na verde, A e D vermelha e A e C nas pardas. Então, eu coloquei ali as clorofilas. Bom, saindo do ambiente aquático, elas passam para o ambiente terrestre. Quer dizer, os vegetais vão evoluindo e eles passam para o ambiente terrestre. Então, os primeiros vegetais que deixaram o ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre foi o que você já tem ali nos arquivos, que são as briófitas. Depois eu vou fazer uma revisão nas briófitas. Vocês já devem ter organizado elas no caderno também, tá? Então, briófitas. Briófitas têm coloração verde. Então, elas herdaram essas características lá das algas verdes, tá? Então, as briófitas, relembrando, né, foram os primeiros vegetais que deixaram o ambiente aquático e passaram para o ambiente terrestre, preservando a clorofila das algas verdes. Então, nós vamos registrar isso também, tá? Que elas também têm a clorofila A e B. Então, coloque em A e B, lembrando que a clorofila, pigmento verde dos vegetais, que é a clorofila A e B, né? A e D é o pigmento vermelho e A e C é o pigmento pardo das algas. Bom, na sequência, passou-se muitos e muitos e muitos anos, evolutivamente falando. Então, o que eu vou fazer ali, ó? Um parênteses e 3 bolinhas ali em cima da flechinha. Isso significa dizer que passou muitos anos. Vieram um outro grupo um pouquinho mais complexo, que a gente vai estudar, chamado, né? Então, nós vamos colocar aqui uma caneta de destaque para lembrar essa principal evolução, né? Então, veio o grupo das pteridófitas. Também com a clorofila A e B. Então, ali, pteridófitas. Então, aqui nessa flechinha, nós vamos colocar parênteses com 3 pontinhos, que vai indicar que passou-se milhões e milhões de anos. Estão vendo que eu coloquei ali? E aí vem um grupo vegetal que nós vamos completar aqui, tá? Bem mais evoluído,
que algas, briófitas e pteridófitas, que a gente vai estudar na sequência, chamado de gimnospermas. Também, então eu anotei gimnospermas, também preservando a mesma clorofila da alga verde, das briófitas e das pteridófitas. Então aqui eu vou registrar a clorofila A e B. E aí passou-se anos de evolução, então parênteses, 3 pontinhos. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil. E veio então um grupo mais complexo chamado de angiospermas, preservando também a clorofila A e B, tá? Que a gente vai estudar também. Opa. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Tá, então fica assim. Então esse esqueminha, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Assim, né? Esse esqueminha ele vai mostrar para vocês a evolução dos vegetais. Então, eu coloquei ali, ó, para vocês depois organizar no caderno de vocês. Então, vamos para a folhinha 2 agora, continuando o reino vegetal. Bom, esta folha aqui, a folha 2, ela é muito importante, tá? Por quê? Porque ela vai fazer uma revisão lá do primeiro ano, que é a divisão celular. Na biologia 1 do primeiro ano, vocês tiveram a divisão celular. E nós vamos, a biologia é uma sequência, tá? Então o que se aprende no primeiro ano vai ser usado no segundo e vai ser usado no terceiro. Então no segundo ano, nós vamos precisar lá do primeiro ano voltar e entender isso aqui. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui nesta folha, tá? O registro de células 2Ns e N. Então, o que é uma célula 2Ns e o que é uma célula N? Então, a célula 2N é aquela célula que tem o conjunto completo de cromossomos. As células N, tá? São aquelas células que têm a metade do número de cromossomos. Então, a célula 2N, nós vamos completar, que tem o conjunto completo de cromossomos, nós vamos escrever aqui, tá? Que elas são células diploides. Então vamos colocar ali. Células diploides. Então registrei ali. Então estou usando uma caneta de destaque aqui de outra cor para vocês fixar, tá? Abaixo, aqui, ali no ladinho, né, na célula N, são aquelas células que têm a metade do número de cromossomo. Então, naquele espacinho ali, nós vamos registrar células haploides. E com isso, eu vou revisar e entender a divisão celular. Então, prestem bem atenção agora. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só registrar o negócio para ficar muito fácil para vocês. É o seguinte, então. 2Ns. Então, eu tenho 2Ns, flechinha, 2Ns. 2Ns ali, tá? Deixa eu estar olhando aqui, senão fica ruim. Então, eu tenho célula 2Ns, flechinha 2Ns, flechinha 2N.
Então, antes da flechinha, eu vou chamar de célula-mãe. Depois da flechinha, eu vou chamar de células filhas. Então, o que vai acontecer? A célula-mãe diploide se dividiu em duas células filhas, 2, 2 e 2, ou seja, com o mesmo número de cromossomos daquela que lhe deu origem, que é a célula-mãe. Então, esse tipo de divisão celular eu vou chamar de mitose. Então, lembram da mitose. Letra B. Agora, essa situação é o seguinte. A célula-mãe está se dividindo em 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, tá? Então, quando a célula-mãe se divide em 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, eu vou colocar ali para vocês não esquecer, 1/2, para lembrar, metade, eu vou chamar de metade meiose, né? Então vamos colocar ali, ó. Meiose. Certo? Bom, por que eu tenho que entender isso para entender o ciclo biológico? Tá? Então vamos lá. Folha 3. Então veja bem. Lembrando, N célula haploide, 2N célula diploide, certo? Acho que está bem claro. Qualquer coisa, vão parando o vídeo, vejam minha fala e anotem, tá? Anotem as folhinhas do caderno também. Lembro que o caderno eu gosto de bem organizado, né? Eu sei que o caderno de vocês é show de bola, então vamos continuar ali. Então, letra A. Então, olha aqui, ó. Primeiro, foquem no ciclo A. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Quando eu tenho uma célula haploide, tá? Que originou os gametas. Gametas são as células sexuais, né? Lembram desse termo lá em ciências, biologia primeiro ano, então, células sexuais. Para lembrar, né, no ser humano, nos animais, o espermatozoide e o óvulo. Tá lá nas plantas, tá? Nas algas, a gente chama de anterozoide, de oosfera. Muito bem. Esses gametas, eles formam o zigoto, então a célula ovo, então gametas se unem, formam o zigoto. Esse zigoto se divide, forma o esporo haploide, que vai dar origem ao novo indivíduo haploide. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O indivíduo N formou um indivíduo N. Então, aqui, N com N, não se dividiu, não reduziu o número de cromossomos, permaneceu o mesmo. Então, aqui ocorreu uma mitose. Certo? Bom, esses gametas se uniram, formaram um zigoto diploide. Esse zigoto diploide se dividiu, ele reduziu o número de cromossomos para formar os esporinhos. Então, 2 N's e reduziu, formou N, ocorreu a divisão do tipo meiose. Aqui. Bom, esse esporo, que são haploides, N, eles originaram um indivíduo haploide. Então, N com N ocorreu mitose. Certo? Bom, então o que eu quero que vocês observem?
N, 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 dois N's. Então, eu só foi formado dois N's quando juntou-se gametas N. Então, a fase toda predominante que ocorre nas algas é haploide. Então, eu vou dizer que esse ciclo, se a fase predominante é haploide, eu vou dizer que esse ciclo é um ciclo haplonte. Então, nós vamos registrar ali embaixo de ciclo. Deixa eu ver se tá. Deixa eu focar bem para vocês ali. Ciclo haplonte. Desculpem a minha letra aí, mas é que eu tô com a prancheta segurando e falando, né? E aí, mas é haplonte ali, tá? Agora foquem no ciclo B. Então, o ciclo A ocorre nas algas. Ciclo B, animais. Então, vamos entender como é que ocorre nos animais. Então, nós temos ali ó, uma célula diploide, se dividiu, formou gametas haploides. Então, os gametas é a única parte aqui que é haploide. Esses gametas formaram um zigoto diploide que origina um indivíduo diploide. Então, a fase predominante nesse ciclo, ela é diploide. Então, vamos ver aqui, ó. 2N com N, meiose. Certo? Gameta formou zigoto diploide. 2N, 2Ns, ou seja, não reduziu, o número de cromossomos permaneceu. Então, mitose. Bom, quem que predominou na fase nesse ciclo aqui? 2Ns, 2Ns. O N só foi na hora de originar os gametas, né? Então, a fase predominante, ela é diploide. Logo, a gente vai dizer que esse ciclo biológico é do tipo diplonte. Então, nós vamos anotar ali, abaixo dos animais, tá? Muito bem. O C, agora prestem atenção. O indivíduo diploide formou os esporos haploides. Então, aqui eu já tenho uma meiose. Esses esporos formaram um indivíduo haploide. N não reduziu, permaneceu o número de cromossomos. Então, ocorreu uma mitose. Então, esse indivíduo haploide formou gametas haploide. Tá? NN, mitose. Esses gametas se reuniram, formaram indivíduos diploide, certo? Então, eles estão formando indivíduos diploide. E os indivíduos diploide formaram indivíduos diploide. O zigoto diploide formou indivíduo diploide. Então, 2Ns também mitose. Então, notem que eu tenho duas fases predominantes, tanto a fase haploide quanto a fase diploide. Logo, eu vou classificar esse ciclo como haplodiplobionte. Então, nós vamos colocar ali ciclo haplodiplobionte. Certo? Então, anotem ali certinho. Então, nós temos um resuminho, um esqueminha aí para entender os ciclos, tá? Então, agora, nós vamos folha 4. Bom, o que não pode esquecer agora? Eu coloquei 4 palavrinhas. Gametófito, esporófito, criptógamas e fanerógamas. Então, ali onde diz gametófito, vocês vão sempre lembrar que gametófito é gametas, produz gametas. Então, ele é haploide. Então, eu vou colocar um N embaixo dele
E a flechinha está dizendo que ele está produzindo, tá? Então, gametófito N produz gametas N. Então, o gametófito é N, produziu gameta N, permaneceu o número de cromossomo, logo, ali está ocorrendo uma mitose, tá? Não esqueçam dessas duas estruturas, o gametófito e o esporófito. Esporófito. O esporófito, ele é diploide. Logo, eu vou registrar 2 N's. O esporófito, ele produz os esporos, que é N. Então, esporófito diploide produziu esporo haploide, reduziu o número de cromossomos. Logo, eu vou ter uma meiose. Ali onde diz criptógamas. Criptógamas são plantas sem flores. Então eu estou passeando no canteiro da minha casa, vejo várias plantas sem flores. Tá? Por exemplo, as briófitas e as pteridófitas e as algas, que são plantas, são vegetais que não têm flores. Então nós vamos registrar, né? Sem flores, então, são vegetais sem flores. Então coloquem ali, ó. E aí a gente vai colocar 3 exemplos aqui, certo? Que são algas, briófitas e pteridófitas. Então, vocês vão registrar ali. E também nesse mesmo canteiro eu vejo plantas com flores. Então, eu estou vendo plantas do tipo fanerógamas. Então, nós vamos colocar plantas com flores, que são as gimnospermas e as angiospermas. Certo? Bom, vocês têm o material das briófitas, mas eu vou então rapidamente fazer um resuminho para entender as briófitas, porque a aula que vem a gente vai ver as pteridófitas, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui é um exemplo de musgos, tá? São os musguinhos. Então, o musgo, ele tem a parte do esporófito e do gametófito. Então, numa briófita, os musgos, lembrando que eles podem ser antóceros hepáticas e o musgo. O mais conhecido, mais estudado na biologia são os musgos, tá? Então, olha só, ele tem a parte gametófito, que é a parte duradoura, ou seja, mesmo depois do ciclo reprodutivo, ele permanece, ele não morre, tá? Então, o gametófito, lembrando que ele é N, então vocês vão anotar ali que ele é duradouro, e sobre o gametófito cresce essa estrutura aqui chamado de esporófito. O esporófito é 2 N's. Então, por que eu coloquei a palavra passageira? Passageiro. Por quê? Porque é uma fase passageira. Ele é passageiro. Ou seja, depois do ciclo reprodutivo, ele cai, morre e fica só o gametófito. Tá? Então, gametófito duradouro, esporófito passageiro, né? Então, ali no esporófito eu vou encontrar cápsula e lá dentro os esporinhos, né, que vão cair no chão e vão fazer todo o ciclo biológico. Lembrando, plantas pequenas, primeiros vegetais que deixaram o ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre, não tem raiz, nem caule, nem folha. Eles têm estruturas que lembram, então eu vou chamar de rizoides, o que lembra raiz, cauloide, o que lembra caule, e filídeos ou filóides, o que lembra a folhinha, certo? E finalizando, né? Então eu coloquei aqui os outros exemplares para vocês entenderem um pouquinho. Então nós temos aqui, né? Aqui nós temos as hepáticas, nós temos os antóceros, é como se fossem os primos dos musgos, né? E nós temos,
né, como eu mostrei ali para vocês, os musgos. Então eu vou mostrar rapidamente o ciclo de um musgo, de uma briófita, para vocês entenderem. Então eu tenho aqui o musgo, as duas fases, gametofítica e esporofítica, do gametófito e esporófito. A cápsula se abre, sofre meiose, né, e vai liberar os esporinhos. Então eles caem no chão, formam o protonema, formam o gametófito e originam lá um novo musgo. Então, o que eu quero que vocês frisem aqui? Depois coloquem certinho lá no caderno, tá? Que o gametófito feminino, ele vai ter o arquegônio. Então, o arquegônio é o que vai guardar como se fosse o óvulozinho, que é a oosfera. E no masculino, tá? Ele vai ter o anterídeo, tá aqui, ó, o anterídeo, que ele vai guardar como se fosse o espermatozoide da briófita, que a gente vai chamar de anterozoide. O que vai fazer com que o anterozoide chegue até a oosfera? A água. Então lembre, briófita precisa da água, tá? Para poder o gametinha, para poder ser transportado para o arquegônio, que é a parte feminina, e ocorrer a fecundação e formar essa linda briófita, esse lindo musgo que está aqui. Então deixa eu focalizar. Tem um ciclo lá naquele outro material que eu também passei para vocês, mas se vocês quiserem anotar isso aqui também, seria interessante, certo? E é isso aí, gente. Até a nossa próxima aula de biologia. Tá? Essa semana estudem, anotem os vídeos, tá? Deixem esses cadernos organizados. Nós já temos 3 notas, né? Com 3 recuperações, tá? E agora eu estou corrigindo ainda as recuperações, estou colocando tudo em ordem, logo já vou colocar toda uma listinha lá e ainda ver, né, quem está devendo uma notinha ou outra, certo? Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.